Qual seria o ranking de membros mais poderosos da Akatsuki? Esse tipo de ranking é bem polêmico, por isso eu vou trazer uma seleção dos membros mais fracos para os mais fortes. E lembrando que essa é uma opinião do meu CPF, fechou? Eu sou o Matheus e seja bem-vindo a esse canal. E por gentileza, deixe o seu like aí para poder me ajudar. Sem mais enrolação, bora lá! Começando pelo Zetsu. Eu acredito que você também vai concordar comigo. Até porque o Zetsu não tinha nenhum poder surpreendente, ele não tinha nenhuma habilidade formidável. O cara simplesmente estava ali fazendo um papel de espião da Akatsuki e só queria que seu plano de trazer a Kaguya de volta fosse concretizado. Então nem preciso perder meu tempo. O Zetsu é o personagem mais fraco de todos. Partindo para o próximo, vamos falar do Juzo Biwa. Esse aqui provavelmente você nem se lembra, pois o Juzo foi um integrante da Akatsuki de pouco destaque que fez dupla com Itachi Uchiha. Antes de entrar para a organização, ele fez parte do grupo dos 7 espadachins da névoa e empunhava a espada Kubikiri Boshu. E ó, tem um detalhe muito importante, de que ele, juntamente dos demais espadachins, enfrentaram ninguém mais ninguém menos do que o Mahito Dai, o pai do Gai Sensei. E justamente depois desse incidente é que Juzo renegou sua vila e se juntou a Akatsuki. Quanto à sua morte, ela aconteceu durante uma missão ao lado de Itachi, em que os dois foram enviados à Vila da Névoa e acabaram enfrentando Yagura, o Mizukage e Jinchuriki da Três Caudas. Durante o confronto, Juzo acabou sendo atingido por uma Bijudama, não resistiu e morreu. E no final das contas, ele só foi mais um nome que passou pela Akatsuki, sem grandes feitos e sem muito peso. E só para título de curiosidade, depois que ele morreu, a sua espada, a Kubikiri Boshu, foi empunhada por ninguém mais ninguém menos do que o Zabuza Momboshi. Fica aí a curiosidade para vocês. E agora, dando sequência, vamos falar dele, o Hidan. O Hidan era conhecido por ser imortal e por usar técnicas ligadas a um culto religioso dedicado ao seu deus Jashin. Ele também usava uma foice de 3 lâminas com uma corrente, que era projetada para ferir e capturar o inimigo sem matá-lo de imediato. E também empunhava uma pequena espada preta, o que o torna um usuário habilidoso de Kenjutsu. Em uma missão com o Kakuzu, o Hidan foi capaz de capturar a Jinchuriki da Duas Caudas, a Yugito, derrotou o monge Chirico, um dos 12 guardiões ninjas, além de ter tido uma batalha épica contra o Azuma Sarutobi, que era um Chunin de elite da Aldeia da Folha. O Hidan, embora esteja nessa posição, eu não acho que ele seja tão fraco quanto a galera acha, devido às suas habilidades e pelos seus feitos. O que pesa muito é o fato de ter morrido de forma humilhante pro Shikamaru, que era mais fraco que o Hidan sim, já que a inteligência não era um forte do Hidan, sendo que ele mesmo afirma isso. E em Naruto nem tudo é força. E quando se usa uma boa estratégia no campo de batalha, dá pra conseguir derrotar inimigos mais fortes, e foi o que aconteceu nessa luta. E por isso o Hidan foi derrotado do jeito que foi pelo Shikamaru e merece estar nessa posição. Dando sequência, e agora vamos falar da Konan. Ó, eu confesso pra vocês que antigamente eu achava a Konan mais forte que o Kakuzu, que o Sasori, mas depois de passado um tempo e analisando seu estilo de luta, eu acabei mudando a minha percepção. E antes que você fale, mas ela ganhou do Sasori. Não, aquilo é uma cena que não é canônica e é uma cena do jogo do Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution, ou seja, a gente pode desconsiderar. Eu achava ela mais forte do que realmente é devido à sua luta contra o Obito, mas ali ela teve todo um preparo para tentar conseguir vencê-lo, que acabou pegando ele de surpresa, forçando ele a usar o Izanagi. Agora, numa situação normal, tem esse preparo? Dificilmente ela o venceria. Mas eu não tô menosprezando esse feito na luta do Obito. Afinal de contas, é necessário muita habilidade para infundir chakra para manipular os papéis com tanta maestria igual ela fazia. Suas habilidades se baseiam na utilização de origamis e papéis explosivos, além de ter a capacidade de voar pelo campo de batalha. E ela se mostrou uma Kunoichi muito inteligente também. Eu não consigo enxergar ela acima de outros membros da Akatsuki, mas eu gosto muito dela também, tá bom? O próximo nessa listagem é o Sasori. Na boa, Sasori é um dos meus personagens favoritos de Naruto. O cara era um mestre das marionetes, sendo capaz de controlar 100 de uma só vez. Tá bom pra você? E seu estilo de luta é extremamente letal, pois uma vez que o inimigo é atingido pelo golpe dele, dificilmente sobrevive, por conta de seus ataques serem investidos com veneno. E além disso, ele tinha um tanque de guerra, que era a marionete do terceiro Kazekage, que até então era conhecido como o mais poderoso de todos os Kages de Tsunagakure, por ser capaz de manipular a areia de ferro. Olha,
anota aí, ele era um gênio e um dos ninjas mais inteligentes de Naruto. Mas sabe por que ele morreu? Porque ele quis, gente. A própria vovó Tio disse que achou estranho ele não ter desviado do seu ataque e que se ele quisesse, conseguiria facilmente. Mas ele preferiu morrer para ser empalado pelas marionetes dos seus pais. Se não fosse o fato de Asakura ter feito aqueles antídotos previamente, duvido que elas teriam se safado daquela luta, porque elas foram atingidas, mas o veneno não teve força para agir, justamente por causa desse remédio. Então para de menosprezar o Sasori, porque ele é o membro mais subestimado da Akatsuki, e ele é mais forte do que você imagina. E agora, o próximo que eu vou falar é o Kakuzu. Cara, o Kakuzu é muito apelão e muito difícil de ser derrotado. A principal habilidade dele estava relacionada aos fios de cabelo que compunham a sua estrutura corporal, que permite que o Kakuzu desprenda e manipule partes do seu corpo, podendo ser usados para perfurar, cortar e atacar oponentes, como mostrado em combate. E graças a essa habilidade, ele armazenava nas suas costas 4 máscaras, sendo que cada uma delas utilizava um dos 5 elementos da natureza. E detalhe, cada máscara continha um coração, fazendo com que o Kakuzu tivesse um total de 5, contando com o dele próprio. E isso lhe dava um certo grau de mortalidade. Além de ser um mestre da manipulação de chakra, ele era fisicamente muito forte e rápido, e quase solou o Kakashi e o Timiyazuma se não fosse o Naruto que tivesse chegado ali para atacar-lhe o Rasen Shuriken. Ele é muito forte e merece estar nessa posição. E seguindo adiante, agora eu vou falar do Deidara. O Deidara é conhecido pelas suas habilidades de manipulação de argila explosiva, graças à sua Kekkei Genkai do estilo explosão. A partir disso, o Deidara desenvolveu uma variedade de técnicas com diferentes níveis de alcance e destruição. Além disso, ele tinha capacidade de voar, o que dava uma enorme vantagem, facilitando os seus ataques e permitindo dominar todo o campo de batalha. Essa habilidade de voar dificulta muito o combate, principalmente se o oponente só utiliza golpes de curta distância. Sobre suas habilidades, o C4 é uma das técnicas mais letais de todo o anime. Deidara cria um clone gigante que se desfaz em milhões de nanobombas invisíveis ao olho nu. Quando inaladas, essas partículas explodem dentro do corpo da vítima, destruindo-a por dentro. É uma técnica praticamente impossível de evitar. Por fim, o C0 é a técnica suicida do Deidara. Ele consome toda a sua argila com a boca no peito e transforma seu próprio corpo em uma bomba colossal capaz de obliterar todo o ambiente em volta, alcançando um diâmetro de 20 km de distância. Ele era muito versátil e estrategista, e na moral, eu adoro o Deidara, o bicho era brabo. E agora eu vou falar dele, o poderoso Kisame. Esse aqui foi bem difícil escolher qual posição deixar. O Kisame foi um dos membros mais brutais da Akatsuki. Ele foi um ex-membro dos 7 espadachins da névoa, empunhando a perigosa espada Samehada, uma arma viva que se alimenta de chakra. Sua força vinha justamente dessa combinação: altíssimo nível de chakra, um dos maiores da obra, e a habilidade de drenar o chakra dos inimigos com a Samehada, enfraquecendo o oponente enquanto ele se fortalecia. E para você ter ideia, sua reserva de chakra era tão imensa que era comparável a de um Jinchuriki, e por isso que ele era conhecido como Biju sem cauda. Isso fazia dele um verdadeiro tanque de guerra, capaz de usar técnicas de alto nível várias vezes e sem se esgotar. E ele era um especialista em estilo água, podendo alterar o ambiente inteiro, criando um grande volume de água e transformando o campo de batalha a seu favor. O cara conseguia fazer tsunamis gigantescos ou mesmo criar uma cúpula imensa de água para aprisionar o inimigo, além de poder invocar inúmeros tubarões. O Kisame merece todo esse vislumbre que ele tem, mas que nem eu disse, foi muito difícil escolher qual a posição para poder deixar ele. E seguindo adiante, agora a gente vai falar dele, Orochimaru. Esse anime lendário é mais forte sim do que os demais. Foi o principal vilão de Naruto clássico e ficou meio que de lado no Shippuden, mas fez parte da organização da Akatsuki também. Ele é um cara muito sagaz, ardiloso, astuto e não dá pra subestimar o Sannin das Cobras. Afinal de contas, quando você menos espera, ele surpreende de alguma forma. O cara era tão genial que foi capaz de derrotar o 4º Kazekage Rasa, manipulou toda a Aldeia da Areia e promoveu uma destruição em massa em Konoha. Inclusive, nesse incidente ele teve aquele duelo épico contra o 3º Hokage, que é a minha luta favorita de Naruto clássico. Só que ele não esperava que o Hiruzen fosse utilizar o Shikijin para selar os seus braços. Mas mesmo sem eles, ele teve um embate muito bacana contra o Jiraiya e a Tsunade, e teve aquela trocação maravilhosa contra o Naruto com o manto da raposa de 4 caudas liberadas. E agora vamos para o nosso pódio, e pode ser que crie uma certa polêmica. O terceiro membro mais forte é ele, Itachi Uchiha. O Itachi era um prodígio e gênio do clã Uchiha, conhecido por sua força e habilidades excepcionais. Ele entrou para Akatsuki em razão do convite do Obito, depois de eles terem exterminado o clã Uchiha inteiro.
Sobre suas habilidades, por ser do clã Uchiha, naturalmente ele tinha uma afinidade com técnicas do estilo fogo. E não só isso, ele também podia utilizar ninjutsus do estilo água também. Sabia disso? E claro, ele tinha um Mangekyo Sharingan extremamente roubado, que no olho esquerdo tinha o Tsukuyomi, capaz de lançar um Genjutsu, criando uma ilusão que destrói a mente da vítima. E no olho direito, ele possui o Amaterasu, sendo as chamas negras inextinguíveis, capazes de consumir tudo que elas tocarem. Como se não bastasse, ele ainda podia contar com o Susanoo, que tinha a espada de Totsuka, capaz de selar tudo que ela encostasse. E também tinha o espelho de Ata, que podia refletir qualquer golpe. E ele ainda tinha as Yasaka Magatamas, que funcionam como uma espécie de shuriken. A desvantagem é que o Itachi tinha saúde debilitada, não tinha um volume tão grande de chakra, embora ele tivesse um controle bem apurado de como direcionar a energia para executar as técnicas. E eu tenho um vídeo bem legal aqui no canal, falando mais sobre o Mangekyo Sharingan dele. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira ver. E o próximo que eu vou falar é ele, Obito Uchiha. Ele foi responsável pelos principais eventos que reverberaram na obra de Naruto, como ter promovido aquele ataque da raposa de 9 caudas na aldeia da Folha e de ter promulgado a Quarta Guerra Ninja. Ele só fez isso. O Obito em questão aqui era aquele da máscara laranja, fechou? Por ser um membro do clã Uchiha, ele tinha afinidade com o estilo fogo. E não só isso, ele tinha nada mais nada menos do que as células do Hashirama implantadas em si. Isso lhe dava uma capacidade de aumentar suas reservas de chakra, lhe dava mais resistência física, força bruta, velocidade. Ele tinha também o fator regenerativo, podendo se curar, podia utilizar a liberação do estilo madeira e além de poder usar e abusar do seu Mangekyo Sharingan, que tinha um jutsu de espaço-tempo muito roubado, extremamente roubado, que era o Kamui. Essa técnica permitia sugar elementos próximos a ele para sua dimensão e permitia com que o Obito ficasse intangível de modo que ninguém conseguia tocar esse homem. E eu costumo dizer o seguinte, se esse homem fez o que fez com só um olho, então imagina só se ele tivesse os 2 Mangekyo Sharingan. Imagine o que esse homem teria feito. E em primeiro lugar, como o mais forte da Akatsuki, fica com ele, o Nagato Pen. Esse sujeito foi um dos principais antagonistas da obra, um membro do clã Uzumaki, com reservas de chakra colossais e portava um dos doujutsus mais poderosos, o Rinnegan. Com esses olhos, ele podia usar inúmeras técnicas incríveis. O cara podia fazer várias invocações gigantescas com o caminho animal, podia sugar a alma de seus inimigos com o caminho humano, conseguia transformar o corpo em uma arma mecânica com o caminho Ashura, podia restaurar e reviver outros corpos com o caminho Naraka e conseguia absorver qualquer ninjutsu com o caminho Preta, além de poder controlar as forças gravitacionais com poder de atração e repulsão, que lhe permitia obliterar uma vila inteira com o Shinra Tensei e que podia construir uma enorme esfera gigante com seu Shibaku Tensei. E não só isso, ele também dispunha da estátua Gedo, que era somente a invocação mais poderosa de todas, pois era a carcaça física do 10 Caudas. Meus caros, não tinham o que falar, o Pen era fora demais e merece ser declarado como o membro mais forte da Akatsuki. E aí, você concorda com esse meu ranking? Para você faz sentido essa ordem que eu coloquei? Comenta aqui embaixo se faz sentido, se não faz sentido e aproveite também para se inscrever nesse canal para receber mais vídeos iguais a esse. E deixa o seu like também, porque isso me ajuda bastante. Fechou? Eu sou o Matheus, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.